Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live da OAB São Vicente. Mais uma vez aí tentando trazer conhecimento para toda a advocacia nesta época tão difícil de pandemia. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto bastante relevante, que são as assembleias virtuais de condomínio. E para isso nós convidamos aqui, tivemos a honra de ser aceito o convite, o Dr. Rodrigo Carpati, que é advogado militante, palestrante, participa de programas de televisão, dando informações e ajudando as pessoas aí acerca das dúvidas de condomínio, sócio da Carpati Advogados Associados e especialista em direito imobiliário e condominial. Temos aqui também a doutora Natália Lourenço, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Vicente, o doutor Alan Christian Silva, que é nosso secretário-geral adjunto, doutor Fernando Paulino, nosso, agora não mais, né, mas presidente das comissões aqui da nossa OAB, muito nos ajudou, pré-candidato a vereador de São Vicente, espero que dê tudo certo, Fernando. Estamos contando com isso. E gostaria de passar a palavra aqui rapidamente, porque temos pouco tempo hoje, ao doutor Alan Christian, para suas considerações iniciais aí, passando a palavra para a doutora Natália na sequência. Boa noite a todos, aos nossos telespectadores pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, né, do Dr. Rodrigo Carpati vir nos prestigiar com conhecimento nessa área de direito condominial, especificamente no que tange às assembleias virtuais. É algo muito polêmico, controverso, principalmente agora nessa época de pandemia, que se tomou mais força. E vim aqui como militante na área de direito condominial aproveitar um pouco desse conhecimento que vai ser transmitido pelo Dr. Carpati. Doutora Natália, suas considerações. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa, Alan, Fernando, Dr. Rodrigo. Obrigada por estar conosco mais uma vez, né? Logo no início da pandemia já passou por aqui. E hoje vamos abordar uma coisa que está sendo muito questionada na área do direito condominial, a assembleia virtual, se pode, se não pode, qual o procedimento, se pode, e tentar resolver e abrir um pouco os debates, nos aprofundar, os pontos positivos e negativos. Obrigada e boa noite. O que o senhor tem a dizer sobre o nosso encontro de hoje? Boa noite a todos, boa noite, doutor Alan, doutor Rafael, doutora Natália, doutor Fernando, boa noite a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir aí futuramente. Primeiro, agradecer a OAB São Vicente, a OAB também tive com vocês na Praia Grande, enfim, é sempre um grande prazer a gente defender a nossa entidade. A OAB tem sempre um papel crucial e fundamental na manutenção da justiça. Sempre que eu estou aí nas mais diversas OABs, é um prazer, uma satisfação imensa, e a gente sente que o nosso trabalho como advogado realmente faz a diferença na sociedade. Estamos num momento de pandemia, todos sabem, é uma situação única pelo menos nos últimos 100 anos, a gente compara o que está acontecendo a um pós-guerra. Então, logicamente que a proporção é outra, mas o impacto na sociedade é um impacto de pós-guerra. Nós tivemos também a gripe espanhola com impacto dessa magnitude no começo do século XIX, onde as relações privadas, as relações humanas e pessoais estão sendo alteradas, e constantemente sou consultado, e quando me perguntam uma situação, ela pode não ser a mesma daqui a uma semana. Então, isso nos traz também uma insegurança muito grande, mas nós estamos aí no meio
do furacão e precisamos orientar os nossos clientes da melhor forma possível, mesmo sabendo que em alguns momentos nós não teremos todas as respostas, ou o judiciário também não vai ter aí todas as respostas, ou vai mudar rapidamente essas respostas, mas é o que nós temos, com certeza isso vai passar, e daqui alguns meses nós vamos olhar para trás e ver, se Deus quiser, que nós saímos vitoriosos, mas nós ainda estamos no meio do furacão. E a Assembleia Virtual é, com certeza, a bola da vez no universo condominial. Nós temos os condomínios sofrendo uma pressão gigantesca. A gente sabe que o síndico, não sei se algum de vocês são síndicos, se alguém é síndico, mas a gente está aí, o síndico tem uma pressão muito grande hoje, o síndico tem sofrido imensamente, tenho recebido ligações de síndicos pretendendo renunciar, eu procuro com todas as forças mostrar para ele que o momento vai passar. É difícil viver nesse momento, porque as pessoas buscam, logicamente, seus interesses pessoais, e o síndico precisa proteger o interesse coletivo. Então, se o síndico proíbe a festa, o morador que pediu a festa está insatisfeito, e o morador de baixo está satisfeito. Se ele permite a festa, um fica satisfeito e o outro insatisfeito. Se ele proíbe a obra, um está satisfeito, o outro está insatisfeito. Então, nós estamos aí numa situação onde o síndico está sendo extremamente questionado e pressionado nas mais diversas situações, e as pessoas nos perguntam aonde está a comprovação legal. Infelizmente, nós nem sempre temos aí os subsídios legais para essas situações, porque quando nós estamos numa situação como essa, tanto o judiciário vai julgar por analogia, até mesmo por um bom senso. Nós temos um artigo no Código de Processo Penal, não me recordo agora, havia uma decisão recente onde o juiz suspendeu o curso do processo de cobrança em função do momento econômico, para não suspender a execução, para não imputar aí uma pena muito grande para alguém que está sofrendo um momento como esse. Então, as relações estão um pouco confusas nesse momento, e o síndico sofre aí essa pressão muito grande, e nós estamos sem assembleias. Então, os prédios, a primeira orientação que nós tivemos em função de toda essa situação, da Organização Mundial de Saúde, ou até mesmo dos órgãos federais, estaduais ou municipais, foi a não aglomeração. A não aglomeração, alguns decretos foram no sentido de não realizar aglomerações acima de tantas pessoas. Nós tivemos decretos que chegaram na especificidade de mencionar o número de pessoas, e por isso entendeu-se, inclusive isso foi disseminado nas OABs, na orientação de não realizar qualquer tipo de encontros, inclusive os encontros nas reuniões condominiais. Isso fez com que nós tivemos aí uma insegurança também nas relações condominiais. Então, o síndico passou a ter mais poder, passou a ter menos poder. Então, o síndico não foi municiado de nenhum poder extra, mas daí nós precisamos nos recorrer ao histórico da humanidade. Eu busquei alguns livros, inclusive de filosofia, onde a gente trata, inclusive a teoria pura do direito, a gente fala em estado de exceção, né, em momentos onde, em função de uma mudança, de uma situação inusitada, a legislação ela ficaria em tese suspensa para que um novo cenário pudesse abarcar aquela realidade e se adaptar. Então, a legislação, a lei chega depois do que os fatos, né? Os fatos chegam historicamente, a lei vem seguindo. E num momento como esse, quando os fatos chegam e a lei não atende a nossa necessidade momentânea. Logicamente que nós temos alguns recursos, dentre eles o julgamento em função de situações similares, e também
o grande instituto do estado de exceção, estado de sítio, que já se falou muito na França antiga, enfim, que vem também do direito romano. Mas a questão é, com as assembleias suspensas, o que os síndicos podem ou não podem fazer. Então, o cenário é esse, e, em função desse cenário, também surgiram aí, como sempre, em qualquer situação, oportunistas vendendo aí sistemas rápidos e fáceis para resolver assembleias através de um clique, e isso também trouxe uma outra situação perigosa para os condomínios. Acho que a primeira situação que a gente precisa prestar atenção no que tange a assembleia virtual é a legalidade dessa assembleia virtual. Então, nós temos o quê? A lei não diz nada sobre assembleias virtuais em condomínios. Então, nós vamos observar o quê? A convenção do condomínio. Via de regra, a convenção do condomínio não proíbe a realização da assembleia virtual. Então, nós estamos ainda na mesma situação. Nós temos um artigo no Código Civil que ele traz que o síndico convocará a assembleia na forma da convenção. Então, existe, com certeza, uma brecha para a convenção determinar. Então, inicialmente, por uma questão de segurança jurídica, a orientação para os clientes é que não realizassem assembleias sem que houvesse aí uma previsão legal. E, nesse meio tempo, o que nós orientamos? Os síndicos questionaram, poxa, mas o mandato está vencendo, então eu não posso realizar uma assembleia, mas eu também não posso deixar o meu mandato vencer. Então, nós temos uma situação jurídica e uma situação administrativa. Como é que o banco vai pagar as contas se o síndico não tem o mandato? Então, a solução jurídica que nós encontramos naquele momento foi a prorrogação do mandato, através de uma ordem judicial. Inclusive, o Código Civil traz no artigo, se não me falha a memória, o 1324, por equiparação ao condomínio voluntário, que aquele que administra a coisa aquele que administra condomínio sem oposição de terceiros, ele é o administrador, ele é considerado o administrador. Então, inclusive um entendimento do Nascimento e Franco, no sentido de que, caso o mandato vença, aquele que foi o responsável pelo mandato, ele não é mais o síndico de direito, mas ele é o síndico de fato até que novo representante seja eleito, até que ele delegue, inclusive administrativamente, isso trazia o Nascimento Franco, entendo com ressalvas, mas é uma posição também que poderia ser defendida. Então, nesse momento, os condomínios passaram a ingressar em massa no judiciário, pedindo a prorrogação dos mandatos. Nós tivemos aí, inclusive no nosso escritório, e passamos essa orientação a diversos colegas também, uma enxurrada de mandatos prorrogados. O que aconteceu? Alguns juízes começaram a decidir, os que negaram a data, eles entendiam o quê? O condomínio poderia fazer, como não existe a proibição legal, o condomínio poderia realizar uma assembleia virtual. Daí começou a acender aí uma luzinha amarela. Então, o judiciário não havia se manifestado até então, e se vocês derem uma busca nos tribunais de justiça, acho que você encontra, acho que um julgado de assembleia virtual, mas que também não esclarece a situação. Então, inclusive, alguns condomínios já faziam essas assembleias. Então, isso fez com que nós voltássemos novamente para dentro de casa, para realizar a lição de casa, para entender qual seria a saída prática. Alguns doutrinadores, inclusive o meu amigo Rubens Carmelias, já defendia a possibilidade da realização de uma assembleia virtual, sendo que mesmo se não havia proibição na convenção, e essa passou aí a ser uma das orientações. Nós temos um projeto-lei, o 1179, que foi aprovado já no Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, voltou para o Senado, já foi aprovado no Senado, e depende de sanção presidencial. Ele muda as relações, ele interfere nas relações privadas, entre elas as questões inerentes ao direito de
locatício, a locação, as relações locatícias, uso capião, despejo, e também ele traz algumas situações no âmbito condominial. O projeto ele traz em 3 artigos questões inerentes à vida condominial, dentre elas os mandatos que foram vencidos em 20 até, se não me engano, não sei se é 15 de março ou 20 de março, eles se prorrogam automaticamente até 30 de outubro, e ele impõe, ele traz aí a possibilidade da realização de uma assembleia virtual, quando não for possível, quando possível, o condomínio realizar essa assembleia. Então, com base nisso, nós já tivemos, inclusive, alguns julgados que citaram o projeto-lei. Então, como eu disse, a situação está mudando juridicamente muito rápida. Então, eu entendo que é possível hoje, sim, realizar uma assembleia virtual, se a convenção não proíbe, desde que se tome alguns cuidados, porque senão, num segundo momento, essa pandemia vai passar e nós vamos ter aí uma enxurrada de processos judiciais pleiteando anulação. Se vocês derem uma busca nos tribunais, grande parte dos processos judiciais no âmbito condominial, eles tratam das anulações de assembleias. Então, é muito difícil, a gente sabe que a realização de uma assembleia pode parecer simples, mas é algo complexo, não só pelas formalidades legais, mas muitas vezes seja aí aquele que sempre a gente tem alguém que está contrário àquela deliberação e que apresenta alguma situação, então a gente precisa verificar se todos que estão ali realmente são proprietários, se são proprietários, se estão adimplentes, se não são proprietários e não estão adimplentes à unidade, se tem procuração, se foi eleito presidente, se foi nomeado secretário, se a convenção estabelece fração ideal para o voto, ou se o voto é unitário, se o que foi transcrito naquela assembleia, se o que foi dito vai ser realmente transcrito, se existe alguma nulidade. As pessoas ainda confundem as nossas assembleias dizendo uma frase que, um jargão popular, a assembleia é soberana, então acabam aí deliberando diversas situações contrárias à leges, contrárias à lei, e a gente sabe que as assembleias são soberanas dentro dos limites da convenção, dentro dos limites legais, mas nem sempre nós temos aí essa observância. O que ocorre é que a gente tem alguns formatos que essa assembleia ela pode ocorrer, e depois nós temos problemas inerentes a esses formatos. Então, uma assembleia no ambiente virtual, através de um sistema idôneo, ela precisa realizar solenidades, como eleição do presidente, indicação do secretário, verificar se aquelas pessoas que realmente estão logadas são os proprietários, se o voto vai ser feito por fração ideal ou por unidade, depende do que tiver na convenção, se aquela reunião ela vai possibilitar a auditoria daquele voto e como ela vai ser reduzida depois. É importante que ela seja reduzida a termo e seja registrada no cartório de títulos e documentos para que ela produza os efeitos legais. Então, esse é um dos caminhos. Nós temos aí, o mercado está falando também em assembleias híbridas, isso pode ser realmente uma situação interessante. A lei de SAs, ela regula a realização de uma assembleia híbrida através da Câmara de Valores Imobiliários, e nós temos o que seria essa assembleia híbrida, seria, no âmbito das SAs, a realização de uma votação até a abertura da assembleia, e depois a assembleia computa aqueles votos até a abertura e é realizada fisicamente. Esse é um formato interessante, mas no direito brasileiro, ainda mais os hábitos que nós temos na realização de assembleias, nós sabemos que muitas vezes nós nos confrontamos aí com situações irregulares ou com votos irregulares, com procurações irregulares, e é importante que a gente muitas vezes verifique aquele documento na hora. Então o âmbito virtual pode trazer alguns conflitos. Aquele senhor que não tem muito acesso à internet, o síndico manipulando votos,
Um síndico mal intencionado, por exemplo, com procurações antigas, se nós, advogados, comparecermos numa assembleia, rapidamente nós vamos impugnar aquelas procurações. Rapidamente nós vamos chegar numa situação até de colocar aquela assembleia em dúvida, pedir para se conste em ata aquela irregularidade. Como é que nós vamos realizar essa situação no ambiente virtual? A hora que eu disser para o presidente da mesa, que nem nós estamos conversando agora, que eu impugno aquela fala ou aquela situação, ele vai me derrubar do sinal. Se eu estiver me confrontando com o advogado, ele vai falar, peraí, doutor, sua conexão está ruim. Vai fazer assim, ó. Doutor, peraí, sua conexão... Então, é uma situação complicada. A gente sabe que a gente vai enfrentar uma situação complicada. O que eu acho que a gente deve orientar os nossos clientes é que a assembleia virtual ocorre em situações extremas, situações extremadas, e em condomínios que comportem. Nós temos aí condomínios de 10 unidades, de 15, de 20. Então, fazer uma assembleia, normalmente um condomínio pequeno, de 10 unidades, nós sabemos, a hora que as pessoas estão logadas, a gente sabe quem é quem. A hora que alguém não está presente, a gente identifica. Mas e no condomínio clube? Nós prestamos assessoria, vocês, para condomínios grandes. Então, a hora que um condomínio clube tem uma confusão, nós vimos outro dia no noticiário aquela assembleia que o síndico tinha 500 procurações, não sei se vocês se recordam, que saiu uma briga. Imagina no ambiente virtual essa situação. Outro dia eu fui questionado por um condômino, dizendo que a eleição, as vagas de garagem precisavam ser sorteadas, estava em atraso, e o condomínio tinha pouco mais de 17 unidades, o que eu orientava. Que a assembleia não ocorresse de forma virtual, porque isso num condomínio de 17 unidades. Eu perguntei para ele, como é que você vai mostrar o mapa das vagas? Eu já presenciei aquela assembleia fisicamente, tem pessoas de idade, tem pessoas que mudam de opinião, então nós estamos em uma situação complicada. Logicamente que o mais sensato no momento é deliberar aquilo que for urgente. Não sou averso às mudanças, nós temos inclusive um projeto-lei da senadora Soraya Tronic, outro dia tive inclusive com ela debatendo o projeto, que traz aí a possibilidade da obtenção de quórum especial em assembleias de forma virtual. É algo interessante. Então, a gente tem que buscar uma situação híbrida ou uma situação que nos atenda. A gente tem que dividir em dois momentos. O momento atual, onde, quando for possível, nós vamos postergar, quando não for possível, vamos tomar cuidado e realizar cautela, e depois dessa pandemia, porque o cenário vai mudar e nós evoluímos aí em termos tecnológicos. Quando nós faríamos uma live, eu advogo desde 2003, eu nunca fui convidado para uma live até então, eu transmiti o meu curso online, e as pessoas, mas como as pessoas assistem online o seu curso? Então, nós temos aí uma novidade muito grande, você assiste hoje grandes palestras, e nós já nos habituamos a essa situação. Então, com certeza, foi quebrada aí uma grande barreira, nós vamos ter que trabalhar com assembleias virtuais, mas nós temos que trabalhar com muita cautela para que o tiro não saia pela culatra. Eu estou vendo aqui nas perguntas, e acho que tem gente que quer fazer pergunta também, né, Natália? Isso, doutor. Antes eu queria dar boa noite para quem está nos assistindo. Eu vi a doutora Cláudia, está sempre por aqui, doutora Lu Moreira. Tem a Simone Araújo Alonso falando que é super fã do doutor, Andréia Pacífico, Antônio Carlos, Luciana Alves, Márcio Grima, Vilma Nicolino, Marci já foi nosso palestrante, boa noite. E a Gabriela, a doutora Maiara está no YouTube, minha mãe está no YouTube, boa noite, Carlas Toches, a Josi, irmã do doutor Alain. E aí, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta interessante, cadê? A da Gabriela Maria Oliveira, ela está questionando o seguinte, até o PL virar a lei, que está aguardando a sanção,
tem alguma base legal para fazer a assembleia virtual? E aí um questionamento meu já complementando. O doutor acha que seria mais seguro o condomínio entrar primeiro, ingressar primeiro com a ação tentando prorrogar o mandato e aí com uma ordem negativa? Porque pelo que eu vi, essa decisão foi isolada, que a juíza falou que era mais fácil fazer a assembleia virtual. A primeira coisa que eu pensei é que ela não mora no condomínio, né? Ou se mora com 9 unidades. Se não seria mais seguro ingressar com a ação e ter, sim, uma negativa do Poder Judiciário e depois fazer essa assembleia virtual? O que o doutor acha? Então, Natália, eu tenho visto muitos juízes, o que acontece é que o judiciário também está num momento complicado e ele acaba se baseando em outros julgados que fazem sentido para ele. Então, nós temos aí alguns juízes já orientando, inclusive temos um caso inusitado que foi realmente, a sentença foi reformada rapidamente, lógico, onde o juiz, um condomínio de mais de 800 unidades, orientou que se fizesse uma reunião por WhatsApp, inclusive, uma assembleia por WhatsApp. Então, para a gente ver em que momento nós estamos. É uma situação que foi, logicamente, agravada e foi reformada, mas é uma situação complicada. Quanto ao projeto-lei, a sanção presidencial, eu já estou na dúvida quanto à sanção presidencial, porque, pelo menos no estado de São Paulo, semana passada, ou retrasada, nós falávamos em lockdown. O prefeito dizia, não descartamos o lockdown. Na semana seguinte, nós recebemos uma cartilha sobre a abertura programada do comércio e das atividades. Então, nós temos o principal problema é uma divergência inicial entre governo federal, governo estadual, e pode ser que também exista aí no âmbito municipal. Então, essa é uma situação. E, com certeza, o norte do judiciário, ele está atrelado ao momento que a sociedade vive. Então, se eu tenho uma legislação, um decreto dizendo abra, com certeza a decisão judicial vai ser uma. Se eu tenho um decreto dizendo não abra, a decisão vai ser outra. Então, eu tenho dúvidas hoje quanto à aprovação, à sanção do 1179, do projeto do senador Anastasia, e eu seguraria a Assembleia Virtual, primeiro porque não existe a previsão legal, mas a gente sabe que no direito privado o que não é expressamente proibido é implicitamente permitido. Então, poderia se fazer, inclusive nós temos aí alguns casos de realização de assembleias virtuais e pode ser, se ela for realizada dentro de um cenário e for depois ratificada, não sei se isso vai trazer problema. Eu evitaria ao máximo. Em segundo momento, nós temos aí pseudo-sistemas, as pessoas precisam tomar cuidado, temos muitos oportunistas no mercado, vendendo sistemas, pessoas vendendo cursos, faça uma assembleia virtual, você dá uma olhada no currículo, a pessoa nunca fez uma assembleia, então isso traz aí uma certa preocupação e às vezes a pessoa, eu inclusive fui procurado, acho que por mais de 15 sistemas para que eu pudesse aí observar e ver se realmente são válidos de pessoas que não tinham, algumas do mercado e outras que não tinham qualquer expertise. Então, nós temos muitos oportunistas. Eu seguraria ao máximo. Se não for possível, realizaria com cautela, desde que a convenção não proibisse, tomando aí as medidas legais, inclusive deixaria o advogado no ambiente virtual para tentar elucidar. E não levaria a questões polêmicas, eu não discutiria situações, não faria um sorteio de vagas, levaria, por exemplo, a ratificação da demissão do funcionário, por exemplo, e o alocamento de verba. Seriam situações onde sim ou não, e não abrisse aí muita discussão nesse momento. E depois ratificaria
presencialmente. E, num segundo momento, alteraria as convenções nesse sentido, para que as assembleias virtuais pudessem compor aí o cenário dos condomínios. E aí, doutor? Oi, pode falar, Rafa. Mas eu ia fazer uma pergunta justamente quanto a dois pontos que o senhor tratou aqui. O primeiro, quanto aos sistemas, né? O senhor falou os sistemas idôneos. Existe algum sistema idôneo? Porque é uma coisa que acabou de surgir e, de repente, se falar em sistema idôneo, parece que parece um pouco antagônico até. E outra coisa, eu gostaria de saber se o senhor já viu os cartórios registrando essas atas de assembleias virtuais. Então, essa pergunta é muito interessante, Rafael. Eu acho que tem sim sistemas sérios, assim, algumas empresas já tinham sistema de assembleias virtuais, então o que eu sempre bato na tecla é que é importante auditoria nesses sistemas, auditoria de voto, é importante que o ambiente fique gravado nas nuvens, então, logicamente que imagina você chegando para contestar uma assembleia virtual levando um pendrive para o juiz. Ele, com certeza, se nem nós aguentamos ver uma assembleia, imagina, uma transcrição, quantas vezes participei de transcrições, imagina levar para um juiz 7 horas de assembleia virtual. Ninguém vai ver, mas é importante que exista aí uma forma de garantir a idoneidade daquela situação. Eu já vi até casos de uma assembleia onde o próprio escrevente ele faz uma ata notorial. Isso seria também algo razoável. Então, é possível a gente tentar resolver essa situação. A gente só não pode inovar demais. Então, as pessoas, não, porque eu vou fazer só virtualmente, eu vou fazer uma ata, eu não vou nem fazer uma ata, vou mandar para o cartório, vou registrar virtualmente, ele assina digitalmente, então a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que a assembleia pode ocorrer no ambiente virtual, com as cautelas, mas é importante que ela seja depois transcrita e assinada e as formalidades legais sejam cumpridas fisicamente, não apenas no ambiente virtual. Não imagino chegando num cartório dizendo, ó, tá aqui esse pendrive, aqui está a minha assembleia. Eu não vejo esse cenário. Acho que isso vai trazer uma insegurança muito grande. E, doutor, na sua opinião, o senhor acha que ficar só nessa questão virtual, se teria algum tipo de exclusão, aqueles que não têm internet, porque a gente tem apartamentos, condomínios de todas as classes, categorias sociais e com diversos tipos de problema. Inclusive, não só aqueles que não têm internet, mas os analfabetos digitais. Como que ficariam essas pessoas numa situação dessa? O projeto da senadora Soraya Tronic, apenas por analogia, ela traz a possibilidade da administração, por exemplo, ter um sistema ou ter um computador ali que as pessoas pudessem descer e realizar os seus votos, mas eu entendo que um problema maior do que as pessoas se logarem ou utilizarem, que isso também vai ocorrer, é a falta de empatia das situações. Então, imagina você dentro do ambiente condominial, com qualquer número de pessoas, aonde, prazer, eu sou o síndico, e você não me conhece, você não sabe o que está acontecendo, nós temos a apresentação, imagina uma assembleia de eleição, imagina alguém que fala assim, olha, eu estou aqui do meu lado, esse aqui é o meu síndico profissional. Então, é algo que não consigo ainda visualizar numa assembleia. Então, algumas pessoas levam, por exemplo, um síndico profissional numa assembleia para apresentar. Imagina como é que eu vou fazer isso. Olha, eu vou agora logar, eu preciso de uma senha para logar um amigo meu que vai se candidatar a síndico. Espera aí, como assim? E outra coisa, as pessoas se sentem muito mais confortáveis dentro de casa. Então, as assembleias podem durar horas, as pessoas podem passar a realizar uma assembleia, pode virar um hobby. Estou dentro de casa. E outra coisa, as pessoas se agridem muito mais
através do meio virtual. Então, se eu agrido uma pessoa, posso agredir uma pessoa 2 vezes o meu tamanho, ele não vai me pegar no ambiente virtual. Então, essa também tem sido uma situação. Na nossa primeira live, nós discutimos muito sobre a importância do bom senso, né? O quanto o bom senso seria necessário para resolver as questões do Covid. E abrindo espaço aí para a minha opinião, pelo que eu venho estudando, e afastar um pouco o ser humano, né? Você não conhecer o seu vizinho, esse ambiente digital ia causar justamente isso, você ficar cada vez mais separado do seu vizinho e da questão, igual eu estava até conversando com o doutor Alain, um exemplo aqui, tem uma criança com TEA, né, transtorno do espectro autista, todo dia, 6 horas, ela faz uma bagunça, um grito, um choro, mas como eu já conversei com a mãe e eu sei dessa situação, é uma coisa que eu relevo. Ou então, é o que eu estava falando, eu tenho aqui no meu prédio, nós não temos garagem para todo mundo, então não dá para deixar para um deficiente. Temos uma pessoa com os carros maiores, a gente não deixa carro grande perto dessa pessoa, porque ela tem uma dificuldade de entrar e sair do veículo. Por quê? Porque eu sei quem é essa pessoa, porque ninguém vai colocar na sua porta. Então, eu vejo que, porque a assembleia, às vezes, as assembleias que eu vou, até sugiro os síndicos fazer um coffee break antes, ou então, depois de um assunto polêmico, vamos dar uma pausa, comer um bolo, porque acaba aproximando isso. Então, talvez se perdesse mais ainda esse contato com o ser humano, né? Eu acho perigoso essa falta de proximidade. Imagina, eu vou apresentar um novo administrador do condomínio, um novo síndico. E outra coisa, eu estava conversando com um amigo outro dia, o meio virtual, nós conseguimos ter apenas alguns aspectos da percepção, da comunicação, né? Então, você não tem os sentidos, a pessoa não gesticula, então o que eu estou falando é parte da minha comunicação, não é toda a minha comunicação. Então, a gente passa a pode fazer uma leitura errônea das situações. Então, imagina um prestador de serviço que não tem, imagina um bom empreiteiro que está indo numa assembleia física para apresentar, você passa a ter um contato com ele, entende a situação, daí você fala para ele, vem aqui e apresenta. Ele, não, eu não vou fazer serviço, eu não consigo, não dá para eu apresentar, dá para sua apresentação, não tem. Então, eu acho que a gente vai passar aí por situações onde a gente vai se tornar muito impessoal. Você falou muito bem, Natália, como é que eu vou entender as dores se eu não estou ali? É muito mais fácil, quando eu vejo uma assembleia, não é apenas uma assembleia, né? Você chega antes, você conversa com as pessoas que estão ali, você toma um cafezinho, eu também eu gosto de ir nos condomínios onde tem um cafezinho, alguns condomínios levam doce, tem balas, algumas administradoras, então, às vezes você tem uma familiaridade, você sobe no apartamento do síndico, ou de algum condômino, então você cria uma empatia, e as relações humanas dependem de empatia. Amanhã você sai, você faz outro negócio, assim como você vai realizar diversas situações apenas no âmbito virtual. A gente vai passar a enfrentar um outro problema. Nós já temos esse problema, por exemplo, no âmbito dos relacionamentos. O meu relacionamento é antes do ambiente virtual, mas muita gente hoje não se conhece, a pessoa namora por semanas, por meses no ambiente virtual, e depois quando se encontra, você não é o que eu estava pensando. Então, nós temos aí diversos problemas, a assembleia presencial e virtual é um deles, diversos problemas para que possamos resolver em função das questões virtuais. O isolamento, nesse momento, é imperioso, então, nós estamos obrigados a essa situação e precisamos buscar aí as soluções, mas pensa numa situação maior, nós vamos enfrentar aí problemas inerentes a uma situação que imagino que ocorreu num pós-guerra, as mudanças das relações humanas, a mudança do direito privado. Eu acho que não leria
estado de exceção, a origem do estado de exceção, a interferência do poder executivo dentro do poder legislativo, se não fosse uma situação como essa, como muitos de vocês também não se aprofundariam. Então, nós estamos aí num cenário totalmente novo. Para o âmbito do direito, estava conversando com um amigo outro dia, nunca é ruim, por mais que a sociedade enfrente um momento ruim, o advogado ele é sempre essencial para as relações humanas. Prefiro que seja para o bem, mas às vezes era uma situação ruim, mas mesmo numa situação ruim, nós continuamos tendo um papel essencial, que é o de resolver os conflitos que são gerados dessas situações e nesse momento de uma pandemia. Doutor, só dar boa noite aqui para o Alessandro Fernandes, para o meu noivo, o Renan, Royale Administração, sempre está com a gente nas Assembleias de Direito Condominial. E a Carla Toches, só a título de curiosidade, ela falou que tivemos um caso também que o juiz sugeriu votação por cédulas, que após apuração teria que ficar em uma urna incólume para posterior ratificação em assembleia do resultado. E aí a Royale, ele está pontuando a dificuldade do administrador numa assembleia virtual verificar 50 procurações. E a doutora Maiara, eu vi aqui em algum momento, falando que a maioria dos aplicativos teria que enviar essa procuração antes, né? Que, na verdade, seria a imposição de uma nova condição nas convenções condominiais, porque dos prédios que eu assessoro, eles não falam, a administração que lute. Chega lá com 30 procurações, se você tenta pedir antes, a pessoa fala que não está na convenção condominial. E na assembleia virtual, né? Como ficariam as administradoras? E eu queria saber do Fernando, o Alan, se eles querem conversar, falar mais alguma coisa antes da gente caminhar aí para o final, pelo horário. Natália, só complementando o que você colocou, o Luiz Gustavo Trabatini Costa, ele ainda colocou que um sistema idôneo seria vinculado a um acesso por meio de certificado digital. O que seria excelente a ideia, mas a gente sabe que a execução é dificultosa, né? Porque quase ninguém, ou pouquíssimas pessoas têm certificado digital. Nós, advogados, temos por força da profissão, mas a gente sabe que no universo geral, poucas pessoas têm o seu certificado digital, que ficaria muito mais difícil, né? Se a adesão ao certificado digital fosse maior, seria uma ideia excelente, mas a gente sabe que na prática, né? Doutor Carpati, o que você acha disso? Então, eu concordo com você. A gente sabe, até a própria assinatura digital é algo que não é tão simples. Imagina você exigir de alguém, e é custoso, né? Tem um custo. Então, eu para votar, eu tenho que pagar, né? Não é algo barato. Pensa num condomínio de periferia, onde muitas vezes você tem, por exemplo, condomínios no Maranhão, ou até mesmo em São Paulo, com taxas condominiais de R$80, R$90. Eu recebi uma ligação do Maranhão, de Maceió, de Alagoas, de um advogado, dizendo que, olha, doutor, esse auxílio emergencial que o governo tem dado, as pessoas têm buscado acertar os condomínios. Eu falei, mas como assim? Nós estamos numa outra realidade aqui em São Paulo, em cidades como a nossa. Ele falou, não, aqui a cota condominial é de R$60, R$80, então ele recebeu 600, ele está quitando 2, 3 parcelas condominiais. Quanto custa uma certificação digital? Um ano, né? A gente tem o certificado 1 ano, 2 anos, 3 anos, no mínimo R$300. Então, para que ele vote, ele não quer o certificado digital. Então, eu acho que nós não podemos pensar apenas dentro da nossa casa, né? Na realidade que a gente tem. O Brasil tem entre 300 a 500 mil condomínios. Já tive o prazer de conhecer aí condomínios maravilhosos no Brasil, grandes condomínios. Nós temos em Balneário Camboriú um dos maiores condomínios do Brasil, com mais de 100 metros de altura. Nós temos
eu acho que ele é um dos maiores condomínios, não sei se é da América Latina, um dos maiores do mundo. E, em contrapartida, nós temos aí complexos dentro do próprio interior de São Paulo. Outro dia eu estive em São José dos Campos, um condomínio de 72 prédios dentro de um condomínio. Então, a nossa realidade, a gente sabe, no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, é muito diferente. A gente tem que buscar soluções que possam abarcar aí todos esses condomínios e não apenas uma situação ou outra. E pessoal, Dr. Rodrigo, no começo aqui do nosso encontro, nos passou que ele tem um compromisso, então eu já vou aqui nos encaminhando aqui a nossa palestra para o final, e queria que todos os participantes dessa live aqui se manifestassem rapidamente, começando pelo Dr. Fernando Paulino, que ainda não falou, por favor. Bem, eu tava aqui só de espectador aqui, prestando atenção nas palavras aí do Dr. Rodrigo. O que eu acho engraçado é que, assim, né, a gente vem aqui na live, a gente fala de diversos assuntos, só que a gente acaba esbarrando sempre na mesma questão, né? É pandemia, é um momento novo, e as pessoas, elas têm que se solidarizar uma com a outra, tem que ter empatia, né? Tem que ter paciência e tem que entender que realmente a gente vive um momento diferente e surgirão situações que vão ser feitas de maneira diferente, né? Eu acho, por exemplo, que não tem como você negar a utilização hoje de uma assembleia virtual no momento que a gente vive. Eu acho que é praticamente impossível um condomínio viver sem uma assembleia virtual. Quais serão os regramentos, qual vai ser a plataforma, isso aí tudo se discute, claro. Mas, assim, chegar ao ponto de achar que é negativo, que não se deve fazer uma assembleia virtual, eu acho que é meio complicado, né? Então, a minha reflexão é nesse sentido. Eu, mais uma vez, parabenizo a OAB, né, a OAB de São Vicente, na pessoa do Dr. Alain e do Dr. Rafael, né, secretário adjunto e tesoureiro, meus grandes amigos aí, que um que a advocacia me deu e o outro que é desde a infância. Queria parabenizar também a doutora Natália por ter trazido aí mais uma live com um tema de extrema relevância, né, um tema atual e polêmico, né, que realmente deve ser discutido, deve ser colocado em pauta aí em todas as esferas, porque é uma realidade. As coisas virtuais, seja a assembleia, seja a audiência, isso é uma realidade, e é uma realidade que veio para ficar. Essa é a minha sincera opinião, né? Eu lembro que há tempos atrás, o pessoal falava do PJE lá na Justiça do Trabalho, isso é um absurdo, onde já se viu? Chegou, ficou e acalmou, e é para sempre. E eu acho que as coisas rumam para isso realmente. E já aproveito aqui também e agradeço ao Dr. Rodrigo aí por ter disponibilizado um pouquinho do tempo dele e principalmente do conhecimento para trazer aí boas informações para a gente, não só para as pessoas da área jurídica, né, mas para a sociedade como um todo, porque muitas pessoas vivem realmente em condomínios. Então é isso, gente. E também, para finalizar, eu desejo uma boa noite a todos. Doutora Natália Lourenço, por favor, suas considerações finais aqui. Você que é do ramo aí, que trabalha com direito condominial também, por favor. Eu agradeço ao AB São Vicente, na pessoa do Alan, do Rafa, Fernando por estar aqui com a gente, o doutor Rodrigo por mais uma vez estar aqui nos ensinando, e respeito a opinião do doutor Fernando, mas vou discordar. Eu tenho uma visão mais tradicional em alguns aspectos. Eu acho que muitos dos problemas que eu vejo no condomínio é porque falta o contato, falta essa questão humana. Creio que a assembleia virtual talvez seja necessária, né, nesse quesito de pandemia, porém também temos que verificar as legislações municipais que estão flexibilizando regras do comércio. Então, eu vejo, se você tem um espaço suficiente que permita a distância dessas pessoas, se pode fazer compra, por que não pode decidir o destino do condomínio? Então, acho que mantendo ali a distância, o álcool em gel e a máscara, talvez a gente tenha que repensar nisso, talvez seja mais seguro juridicamente
a realização dessa assembleia. Não sei se seria seguro juridicamente, seguro no quesito biológico, né? Mas se o município, se o Estado e se a União estão flexibilizando, talvez nós mereçamos refletir um pouco sobre isso. Sobre os aplicativos também, tem muito que ser decidido. Creio que para a Assembleia Virtual, o ideal é que seja decidido numa Assembleia Extraordinária para isso, e aí decida o aplicativo, os requisitos, se é Java, se não é, como que vai ser, como que não vai ser. Eu acho que essa decisão ficar toda ao síndico é um pouco pesado nesse momento. Obrigada e boa noite para vocês. Agora quem vai falar? O Alan? Eu passo a palavra para o nosso secretário adjunto, meu grande amigo também. Manda lá, Alan, você que também advoga pacas aí para condomínio. Bom, data máxima vênia ao amigo Fernando Paulino, ouso divergir, acompanho a nossa relatora, Natália. Eu acho que hoje a Assembleia Virtual ainda oferece uma insegurança jurídica, né? A gente vê já rotineiramente ações de anulação de Assembleia com base simplesmente das regras previstas na convenção e já é passível de anulação, enfim. Então, a Assembleia Virtual, que na maioria das vezes, pelo menos nos condomínios aqui da Baixada Santista, muitos antigos, até antes do Código Civil de 2002, não com certeza não tem previsão de Assembleia Virtual. Mas, em contrapartida, é algo para ser estudado no futuro. Eu acho que é uma ideia que veio para ser implantada com estudo, delimitação de regras bem específicas com relação à representação, com relação à forma de convocação, à forma de participação. Então, eu acho que isso, a médio e longo prazo, é algo que pode modificar, sobretudo se o condomínio for um condomínio novo. Então, o condômino ele já ingressa naquele condomínio sabendo da forma de realização das assembleias por meio virtual. Então, é algo que hoje ainda acho um pouco temeroso, mas no futuro, com a definição das regras, é uma ideia que vem para ficar. Agradecer a iniciativa da doutora Natália por essa live, agradecer a presença do nosso querido amigo Fernando Paulino e da palestra do doutor Rodrigo Carpati, que mais uma vez nos abrilhantou com seu conhecimento. De antemão, já fica o convite, assim que acabar a pandemia, para uma palestra presencial aqui na OAB de São Vicente. A outra palestra que o doutor deu também foi pelo meio virtual, né? Então, já fica de antemão o convite para uma palestra pessoal, presencial aqui na OAB de São Vicente. E agradecer também o meu irmão, doutor Rafael Simões, pela condução dos trabalhos. Bem, pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer a todos, nosso palestrante, o Dr. Rodrigo, meu amigo Dr. Fernando Paulino, Natália, meu amigo Dr. Alan. Estou muito feliz com essa live, é um assunto bastante relevante, bastante atual. É tão atual que a gente ainda está um pouco patinando, no meu ponto de vista, sobre como que as coisas vão ser para o futuro, como que as coisas podem ficar agora, qual é a melhor saída, qual é a melhor estratégia. Acho que esses assuntos são muito dinâmicos. Gostei muito de tudo que nós passamos aqui nesses 54 minutos juntos. E encaminhando aqui para o final, com as palavras finais do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, eu queria saber aí para finalizar, o que você acha que é o destino? Como que ficaremos no futuro? Traremos uma parte desta pandemia e levaremos adiante os bons frutos dela? Ou voltaremos ao que éramos antes, sem que nada tivesse acontecido? Primeiro, já antes de responder, já agradecer o convite da OAB São Vicente, da Natália, Alain, você, Rafael, Fernando, foi realmente muito prazeroso. O convite aceito para estar aí presencialmente na OAB São Vicente, também na OAB Praia Grande também. Então, Rafael, eu acho que é um caminho sem volta.
não tem como a gente... tem uma frase, acho que de Einstein, né? A cabeça que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho normal. Acho que o que aconteceu mexeu com todos, mudou, independente das minhas convicções pessoais quanto à Assembleia Virtual, também acho que ela veio para ficar. A gente vai ter que se adequar, se ajustar a essas situações, mas nós vamos viver uma nova realidade mundial. Até a forma de moradia vai mudar, a gente já tem lido aí, onde as pessoas vão buscar espaços maiores. Então, o que estava até pouco tempo atrás, o que era interessante era unidades menores, áreas comuns grandes. Agora nós vamos ter aí também uma inversão nessa situação. Então, o mundo está numa transformação e com certeza daqui a 5, 10 anos nós vamos olhar para trás e vamos ver que nós vivemos aí um momento histórico, atravessamos um momento histórico e junto com ele estamos aí fazendo história também. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu também tenho a convicção de que toda crise nos empurra para frente, nos empurra para o próximo passo. Agradeço a todos a presença, agradeço a todos que nos assistiram aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Novamente agradeço a todos os participantes da live, doutor Alain, Natália, Fernando, doutor Rodrigo. Está convidadíssimo para a próxima, espero seja em breve. Doutora Natália organiza. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até logo. Até logo. E aí, gostou? Foi bom?